Deus nos permite estar aqui hoje na casa dEle, na presença dEle, é porque Ele tem algo para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. É uma alegria muito grande, amém, estar aqui com a minha esposa, com a minha nora. Meu filho, infelizmente, não pôde estar aqui para louvar ao Senhor, mas eu tenho certeza que em outra oportunidade ele vai estar aqui também para juntos adorarmos a Deus neste lugar. Quero agradecer ao pastor Reginaldo, amém, por nos confiar o altar da igreja para estarmos ministrando a palavra de Deus nesta noite. E eu tenho certeza, irmãos, de que se Deus nos permite estar aqui hoje, se Ele está nos dando esta oportunidade de poder estar na presença dEle, é porque Ele tem algo para falar com cada um de nós, que se dispôs a estar aqui hoje, nesta hora, neste momento, para receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu creio fielmente nisso. Deus jamais nos atrai para a sua presença, sem que Ele tenha algo para falar conosco, sem que Ele tenha algo para entregar para as nossas vidas, sem que Ele tenha algo para realizar na vida de cada um de nós. Todas as vezes que eu saio da minha casa para ir à casa do Senhor, eu vou com essa convicção, de que eu vou receber algo de Deus, de que Deus tem algo para a minha vida, de que Ele vai falar comigo, e de que eu vou ser abençoado por Ele. E eu tenho a plena convicção também que o Senhor não vai nos despedir nessa noite, sem que Ele realize algo nas nossas vidas neste lugar. Creia nisso nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 40 ao versículo de número 45, somente 5 versículos. Os irmãos podem ficar assentados aí como estão. É um texto bastante conhecido da igreja, que conta ou narra a história da cura de um leproso. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 40. Quem encontrou diz amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está cansado aí? Ninguém? Só a Mariane. Amém? Mas glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, comovido ou movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Amém, igreja? Feche os seus olhos aí, permaneça com a palavra do Senhor aberta nesse texto.
eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos no texto que nós lemos aqui nesta noite. Mas vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus para que Ele fale conosco nesta noite. E que essa palavra venha trazer despertamento para as nossas vidas. Que essa palavra venha trazer restauração. Que essa palavra venha trazer renovo para a vida de cada um de nós que estamos aqui na presença do nosso Deus. Amado Deus e eterno Pai, Deus, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós nos reunimos, ó Deus, neste lugar. Senhor, para prestarmos mais um culto de louvor e de adoração ao Teu santo nome. Deus, crendo em nossos corações, Pai, de que o Senhor está aqui nesta noite, de que o Senhor já cumpre nas nossas vidas a promessa da Tua presença. Crendo também, Deus, em nossos corações, que o Senhor preparou coisas grandes e tremendas para nossas vidas neste lugar. E de que todos nós vamos ser tremendamente abençoados pelo Senhor nesta noite, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar na Tua presença. De podermos, Deus, congregar mais uma vez, Pai, para Te adorar, Pai querido. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Reginaldo, Senhor, por esse ministério. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Deus, eu Te agradeço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Queridos irmãos, a palavra de Deus, no Salmo de número 24, diz que nós fomos chamados, cada um de nós, fomos chamados para fazer parte de uma geração que adora a Deus. Que nós fomos chamados para fazer parte de uma geração que busca a Deus. De uma geração que adora ao Senhor. De uma geração que se prostra. De uma geração que se lança aos pés do Senhor. Cada um de nós, sem exceção alguma, fomos chamados para fazer parte desta geração. Por isso que a cada dia nós, irmãos, temos que nos sentir privilegiados por isso. Porque Deus nos escolheu. A palavra do Senhor diz que foi Ele, não nós, que o escolhemos. Para que nós possamos servi-lo. Para que nós façamos parte da geração que busca, da geração que adora, da geração que clama, da geração que se prostra aos pés do Senhor. E no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, diz assim: ora, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais adoradores que assim o adorem. É isso que Deus procura em nós. Que nós sejamos verdadeiramente uma geração que adora o Senhor. Que se prostra diante dEle, irmãos. Não importa por qual situação nós estejamos passando ou vivendo. Por aquilo que nós estamos vivenciando em nossas vidas. O que Deus tem buscado em nós é que nós o adoremos em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Deus, nos dias de hoje, procura pessoas assim. Ele não procura, irmãos, quem canta melhor, quem prega melhor, aquele que é mais instruído ou menos instruído. Deus procura aquele que adora. Aquele que não mede nenhuma dificuldade para adorar o Teu santo nome. A palavra do Senhor é clara, que Deus procura os verdadeiros adoradores do Seu nome, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Só que se nós trouxermos isso para o nosso contexto de vida hoje,
Nós vamos ver, pastor Reginaldo, que essa não é a realidade vivida por muitos, vivida por todos. Porque Deus procura adoradores assim, vidas que o adorem. Mas infelizmente hoje, irmãos, nós temos tido muita dificuldade para adorar a Deus. Muita dificuldade para estar na presença do Senhor. Nós temos muita dificuldade para nos entregar ao Senhor. Para nos tornarmos de fato verdadeiros adoradores do nome do Senhor. Pessoas que não medem consequências para estar na presença dEle. Pessoas que não medem consequências para estar na casa do Senhor, para buscar a sua presença. Nós fomos chamados para fazer parte dessa geração. E talvez esse seja um dos maiores desafios que nós enfrentamos nos dias de hoje. O de nos tornar de fato adoradores do nome do Senhor. A palavra do Senhor é clara. Quando ela diz que é isso que Deus tem buscado nas nossas vidas nos dias atuais. Que nós, irmãos, verdadeiramente nos entreguemos a esse espírito de adoração a Deus. E interessante que quando nós olhamos para o texto que nós lemos aqui nesta noite, nós vemos um exemplo de adorador. De alguém que verdadeiramente se dispôs a se prostrar diante do Senhor. Talvez você diga assim, mas pastor, ele fez isso porque havia uma causa. E nós vamos ver nos discorrer aqui desse texto que não foi, irmãos. A palavra do Senhor diz que aquele homem foi até o Senhor Jesus. E fez uma pergunta, irmãos, que foge totalmente da realidade dos dias de hoje. Daquilo que nós temos falado, daquilo que nós temos pedido, daquilo que nós temos buscado na presença do Senhor. E o texto nos mostra aqui características de um verdadeiro adorador de Cristo. Começa dizendo assim, olha, aproximou-se dele um leproso. Um camarada que estava enfermo, estava doente, precisando de um milagre de Deus na sua vida. Uma pessoa que foi até o encontro de Jesus. E o texto diz que ele se aproxima de Jesus, mas ele não se aproxima de qualquer maneira, não. Ele aproxima rogando e pondo-se de joelhos. E aí, irmãos, nós vemos a característica de alguém que adora de uma maneira totalmente dependente de quem se adora. A palavra do Senhor diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele se prostra. E não há uma maneira melhor, irmãos, de se aproximar de Cristo do que se prostrando diante dele. Do que se colocando de joelho diante dele. De que se humilhando diante do Senhor. De que se colocando totalmente na dependência de Cristo. A palavra do Senhor diz que ele se aproxima de Cristo e começa a rogar, e coloca-se de joelho, e ele clama ao Senhor Jesus. E diz assim para o Senhor, Senhor, o Senhor tem que me curar. O Senhor tem que fazer isso por mim. A palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que ele não determina nada para Jesus. Ele só declara algo para Cristo. Quando ele diz para o Senhor, Senhor, o Senhor conhece as minhas carências, a minha necessidade, aquilo pelo que eu estou passando, aquilo que eu estou precisando receber do Senhor. O Senhor conhece o meu estado.
Mas aquele homem não determina nada para Jesus, ele não coloca, pastor Reginaldo, Jesus contra a parede. Ele tão somente diz assim: olha, o Senhor sabe do meu estado, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E aqui nós aprendemos algo tremendo, irmãos. É que a vontade do Senhor, ela está acima da nossa vontade. Que a vontade do Senhor é soberana. Aquele homem sabia que Jesus poderia curá-lo. Mas ele não sabia se Jesus queria curá-lo. Nós muitas das vezes não entendemos isso. Quando nós buscamos algo em Deus para as nossas vidas, nós temos o costume de entrelaçar a nossa vontade com a vontade de Deus. E não entendemos que a vontade do Senhor, ela é soberana, ela está acima da nossa vontade. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, como adorador, necessitando de um milagre de Deus para a sua vida, ele chega diante de Jesus, ele põe-se de joelho. E o texto nos dá poder para conjecturar a respeito disso. Que aquele homem poderia ter dito para o Senhor: Senhor, eu sou um leproso, eu sou um miserável, eu preciso de um milagre do Senhor na minha vida. Se o Senhor quiser fazer isso por mim, o Senhor pode fazer. Aquele homem está dizendo: olha, Senhor, a sua vontade está acima da minha vontade. E isso nos confronta, irmãos. Porque, às vezes, nós não queremos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós achamos que a nossa vontade é maior do que a vontade de Deus. Que o nosso querer está acima do querer de Deus. E não conseguimos aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, irmãos, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável para as nossas vidas. Porque o que Deus tem para nós sempre é o melhor. Às vezes a gente não consegue entender do porquê certas coisas não acontecem nas nossas vidas. A gente busca e não recebe, a gente pede e não recebe. Mas será que a gente parou para perguntar se essa é verdadeiramente a vontade de Deus para nós? Porque ela tem que ser soberana. Ela tem que estar acima da nossa vontade, Jéssica. A minha vontade não pode jamais estar acima da vontade de Deus. Aquele homem diz assim para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim. Porque o verdadeiro adorador, irmãos, ele crê de todo o coração naquilo que Jesus pode fazer. Ele não duvida. E se há um espírito terrível que atrapalha muitos cristãos e que impede com que eles recebam algo de Deus, sabe o que é, irmãos? A dúvida. Eu jamais posso duvidar do agir de Deus, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele pode realizar na minha vida, do milagre que o Senhor pode fazer por mim. A palavra do Senhor diz: olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar-me. Irmãos, e quando nós entramos na presença do Senhor com esse espírito, o texto diz isso, algo de extraordinário acontece. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ouviu aquele homem dizer isso, após ter se prostrado de joelho e rogar, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso por mim. O texto diz que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou naquele homem e disse: quero. Quando nós tocamos em Cristo,
Quando Jesus fica cheio, irmãos, de grande compaixão por nós, Ele opera nas nossas vidas. Ele realiza coisas grandes e tremendas em nosso favor. Ele entra com providência em nosso favor. Nós jamais podemos deixar de crer nisso. Crer que o Deus que nós servimos, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus que opera em nosso favor. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso. Um Deus que trabalha tanto em favor daquele que nele espera. Mas para que isso seja uma verdade, eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Eu não posso duvidar. Eu tenho que confiar nesse Deus Todo-Poderoso. O verdadeiro adorador crê de todo o seu coração que qualquer circunstância vivida por ele pode ser mudada por Jesus Cristo. Escute o que Deus está falando nesta noite. Não importa pelo que você está passando, não importa qual seja a sua situação, o que nós precisamos entender é que nós servimos um Deus de milagre. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que trabalha em nosso favor. Um Deus que não se cansa de nos abençoar. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que quando Jesus disse assim, olha, eu quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e aquele homem ficou curado. Porque o agir de Deus é assim, irmãos. O agir de Deus acontece de uma maneira instantânea na nossa vida. O operar de Deus é assim. Quando Deus quer realizar um milagre em nós, quando Ele libera uma palavra sobre as nossas vidas e diz assim, olha, eu quero ser limpo, o milagre vai acontecer em nós. Por isso que nós precisamos crer verdadeiramente nisso. Que a partir do momento que nós nos humilhamos e nos prostramos e não exigimos nada do Senhor, irmãos, Ele vai operar nas nossas vidas. Tiago 4, no versículo 10, diz assim, olha, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós nos humilhamos, irmãos, e reconhecemos a dependência que nós temos de Cristo, que nós somos carentes dEle, e necessitamos do milagre dEle nas nossas vidas, irmãos, o agir de Deus vai acontecer. Creia nisso. Eu jamais deixo de acreditar, irmãos, naquilo que Deus pode realizar em meu favor. Naquilo que Deus pode fazer por mim. Nós temos que nos apegar a isso. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, tocar o coração de Cristo. Fazer com que o Senhor, irmãos, fique cheio, fique movido de compaixão pelas nossas vidas. Para que isso aconteça, nós temos que entrar na presença dEle, nos humilhando, clamando, rogando, colocando todas as nossas necessidades e carências na presença dEle. E declarando para o Senhor, olha Senhor, se for segundo a sua vontade, faz isso. Se for segundo o teu querer, Deus, realiza isso na minha vida. Se for segundo o teu querer, Deus, opera um milagre na minha vida, irmãos. É isso que nós precisamos buscar em Deus para cada um de nós. É isso que vai mover o coração de Deus. E vai fazer com que Ele entre em providência em nosso favor. Tem muita gente que diz assim, não pastor, não tem jeito. O meu problema não tem solução.
a minha luta não tem solução. O meu caso é um caso perdido. Pode ser perdido para a gente, para mim, para você, mas para Jesus não é. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós servimos um Deus não das causas possíveis. Nós servimos um Deus das causas impossíveis. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Ele age em nosso favor. Então, o verdadeiro adorador, para ser abençoado, irmãos, ele tem que ter essas características. E o texto aqui também nos mostra uma coisa tremenda, irmãos. Que o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, ele nunca sai da presença de Cristo como ele chegou. Não sai, irmãos. Se você observar na palavra de Deus, você vai encontrar exemplos e exemplos disso. Você vai ver que isso é uma grande verdade. Que o verdadeiro adorador, ele pode estar vivendo a pior situação, a pior crise existencial da sua história, quando ele está na presença de Cristo, quando ele entra na presença de Cristo, algo de extraordinário acontece. O verdadeiro adorador, ele nunca sai da presença do Senhor como ele chegou. Mas ele sai mudado, ele sai transformado, ele sai abençoado, ele recebe o milagre de Deus para a sua vida. Mas para que isso aconteça, com cada um de nós precisamos crer nisso. Mas crer, irmãos, fielmente. Eu não posso duvidar. Eu não posso deixar de acreditar. O Deus que nós servimos, irmãos, o Deus que está aqui nesta noite, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele continua operando milagres, pastor Reginaldo. Ele continua operando cura. E interessante que ontem a gente viu um exemplo disso. Uma senhora que estava ali visitando a tia da Soraya, de 80 anos, serva de Deus, mulher temente a Deus, mulher que buscou a Deus nos momentos difíceis da sua vida, superou 2 cânceres, irmãos, 2 cânceres, e o que mais, pastora? E 2 dengues hemorrágicas. Porque no momento de angústia, de dor, sabe o que ela fez, irmãos? Ela buscou os médicos, sim, mas ela jamais deixou de confiar em Deus. Ela jamais deixou de buscar em Deus. E hoje, irmãos, o que a gente tem visto, infelizmente, é uma fé cheia de dúvidas a respeito daquilo que Deus pode fazer. Irmãos, o Deus que nós servimos ainda continua sendo Deus de milagres. O Deus que opera milagre. Um verdadeiro adorador, ele nunca sai da presença de Deus como ele chegou. A palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que aquele homem chegou na presença de Cristo, leproso, doente, e saiu como limpo, saiu curado, saiu transformado. Mas o que mais chama atenção aqui também, irmãos, foi o que aconteceu no versículo 44 e versículo 45, que diz assim, olha, e Jesus olha para aquele homem e diz assim, olha, não diga nada para ninguém do que aconteceu aqui. Somente vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho
Olha, não conta nada para ninguém o que aconteceu na sua vida hoje. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem, tendo saído, ele começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se do lado de fora. Milagre na nossa vida, irmãos, é para ser contado. Aquilo que Deus realiza nas nossas vidas é para ser testemunhado. O agir de Deus em nós, irmãos, tem que ser revelado. Porque tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus realiza, é para a glória do nome dEle. E se há algo que precisa acontecer em nós, é isso. É o nome de Cristo ser glorificado nas nossas vidas. Qual que é a mensagem de Deus para nós aqui nesta noite? O que Deus quer trazer para cada um de nós que estamos aqui? Primeiro, que cada um foi chamado para fazer parte de uma geração que adora a Deus, que clama, que busca, que se humilha. Porque quando nós, irmãos, nos tornamos, ou quando nós fazemos parte dessa geração, irmãos, o agir de Deus, o mover de Deus vai acontecer em nós. Da mesma maneira que aconteceu na vida deste homem. E outra coisa tremenda, é que tudo aquilo que Deus realizar em nós, todos os feitos de Deus para as nossas vidas, irmãos, deve servir de testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. E entender que o adorador nunca sai da presença do Senhor como ele chegou. Você pode ter entrado aqui, talvez vivendo uma crise existencial, vivendo um problema, passando por uma dificuldade, por uma luta. Entenda, o Deus de milagre está aqui nesta noite. Eu acredito nisso, irmãos. Todas as vezes que eu saio da minha casa, eu disse isso, e vou para a casa do Senhor, eu tenho essa certeza, de que Deus vai fazer algo por mim. De que Deus vai realizar algo na minha vida. De que o Senhor jamais vai me despedir sem que Ele, irmãos, me abençoe. Sem que Ele faça algo por mim. Creia nisso nesta noite. Você está na presença dEle. Jesus está aqui nesta noite. E se você crê, Ele pode fazer algo em seu favor. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei quais são as suas carências, as suas necessidades. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, mas creia nele. Seja um adorador. Adore em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Procura para quê, irmãos? Para abençoar, para realizar milagres em nosso favor. Eu tenho dito lá na igreja, talvez essa seja uma das grandes verdades que muitos não querem acreditar. É que nós estamos vivendo hoje os últimos dias da graça de Deus. Então nós temos que nos abraçar a ela. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para que nós sejamos abençoados por Ele. Um grande pregador disse assim, irmãos, que é melhor você não ter nenhuma oportunidade com Deus, do que ter uma oportunidade e não ser abençoado por Ele. Observe na palavra do Senhor. Todas as vezes que alguém abraçou a oportunidade que teve para ser abençoado por Cristo, essa vida foi verdadeiramente abençoada por Ele. Olha a história de Zaqueu. Um homem que clamou, que buscou,
e que foi abençoado, que recebeu o milagre de Jesus. Aí a grande pergunta que a gente faz hoje, Fernando, será que com a gente é diferente, irmãos? Será que o Deus que nós servimos mudou? Eu creio fielmente que não. Por isso que nós precisamos hoje mais do que nunca rever valores na nossa vida espiritual, para que nós sejamos abençoados por Ele. Porque muita gente vive um dilema terrível. Muitas pessoas já me procuraram e disseram assim: pastor, por que eu espero tanto tempo por isso e isso não acontece na minha vida? Será porque, pastor, que eu tenho buscado tanto por isso e isso não acontece na minha vida? A resposta é: será que nós temos feito parte desta geração, irmãos? Uma geração que adora, uma geração que busca, que clama, que prostra. Uma geração, irmãos, que se coloca diante do Senhor e coloca a vontade do nosso Deus acima da nossa vontade. Que diz para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus da minha vida. Para que assim nós sejamos verdadeiramente abençoados por Deus. Escute o que Deus está falando nesta noite. Deus te chamou para fazer parte dessa geração. Uma geração que vai ser abençoada pelo Senhor. Creia nisso nesta noite. Amém? Fica de pé aí, por favor.